Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos. Meu nome é Márcia Xavier, a gente está aqui para mais um pouquinho de estudos do Vem e Segue-me. Essa semana vendo os capítulos de 1 a 6 de Mórmon. Quando eu dava aula no seminário, então os anos que a gente estudava o livro de Mórmon, algumas vezes eu perguntei para os meus alunos quem é o seu herói do livro de Mórmon? Se você pudesse escolher um herói, quem seria? E as respostas eram sempre variadas. Então, Nef, e alguns era Alma, o filho, outros Abinadi, outros Amon, nunca faltava o Capitão Moroni estava sempre na lista, é, Elamã, né, por conta dos 2.000 jovens guerreiros e tudo, mas raramente eu ouvi que o meu herói do livro de Mormon é Mormon. Então, e Mormon é o grande herói, né? No meio de uma guerra, da pior guerra, da guerra que dizimou a nação nefita, Mormon pegou todos os registros, quase 1.000 anos de registros, e compilou tudo. Então, o que a gente conhece de Mormon são através das inserções que ele faz no livro. Então, quando ele junta as placas menores com as placas maiores, né, ele escreve lá, a gente conhece como palavras de Mormon. Então, ele fala por que ele manteve as placas exatamente como elas haviam sido escritas. Depois, a gente vê Mormon é, muitas vezes até exortando, lembrando o povo por conta de tudo que ele estava vivendo, né? E a gente vê Mormon mantendo intacto discursos como o do rei Benjamim, perfeito, ensinamentos de alma, a visita do Salvador, ensinamentos importantes de doutrina. Ele manteve exatamente como o profeta da época estava ensinando. E nas outras vezes a gente vê Mormon fazendo esse resumo, esse relato, né, de tudo aquilo que ele recebeu das mãos de Amaron. Que trabalho sensacional! E não é só sensacional, que trabalheira, né? Imaginem, né, passar tudo aquilo, ler tudo. Primeiro ele tinha que ler tudo, para daí, através do Espírito, escolher o que seria gravado em placas de ouro. Então, não é pegar uma caneta e escrever, né? É com um martelinho, com instrumento para gravar no ouro, placas finíssimas que ele devia fazer para poder compilar tudo aquilo. Foi um trabalho perfeito, né? Por conta disso, o livro chama Livro de Mórmon, né? Por conta desse grande profeta, que agora vai contar o que foi viver nos dias que ele viveu. Então, até aqui, Mormon conta a história, compila, resume a história dos altos e baixos da nação nefita, do ciclo do orgulho, tudo ele vai escrevendo. Agora ele vai mostrar como foi viver na pior época, né, do livro de Mormon. A época em que ele assistiu a o povo dele ser dizimado da terra por conta da iniquidade, né? Um povo que foi tão abençoado, né, que a gente ama, a gente vai estudando o livro de Mormon, não tem que não se apaixone pelo povo nefita. E agora, nos dias de Mormon, ele está lá no meio de tudo isso, vendo toda essa destruição. Então, esses capítulos de Mormon são os mais tristes do livro de Mormon, né? O livro de Mormon, escrito por Mormon, é o livro mais triste que tem. Quando você vê uma nação que tinha tudo para dar certo, mas por conta de escolher se desviar dos caminhos do Senhor completamente, o Senhor retira o espírito dele, né? Retira as bênçãos, retira os milagres, retira os discípulos, e o povo fica então ali e Satanás reina absoluto. Então a gente vai agora conhecer um pouco mais desse profeta e de como foi viver nos dias que ele viveu. E a gente começa ali no Mormon 1,
na semana passada a gente terminou nosso estudo vendo que Amaron, que o Senhor então pediu para Amaron, foi o último descendente de Alma, né? Esconder as placas, guardar até que a pessoa certa fosse encontrada para poder cuidar dos registros e terminar aquela tarefa. E aqui fala, então, lá no 1, Mormon começa, então, agora eu vou fazer um registro das coisas que eu vi e que eu ouvi. Então, isso é a minha história. E ele diz que quando ele tinha mais ou menos uns 10 anos, uma criança, né? Mas uns 10 anos de idade, ele estava começando a ser educado segundo os conhecimentos do meu povo. O Amaron veio então e disse para ele: vejo que és um menino sério e de percepção rápida. O manual do Vem Segue-me sugere um discurso do Elder Bednar chamado Percepção Rápida, que ele deu em dezembro de 2006, e ele explica o que é essa percepção rápida. Ele fala assim que percepção rápida é uma pessoa que observa e compreende prontamente. Então, ele observa e compreende e também sugere obedecer e guardar. Então, quando Amaron olha para Mormon com 10 anos e fala, você é um menino sério de percepção rápida, ele está dizendo para Mormon que você é um menino sério, né, cumpridor dos mandamentos, e que prontamente compreende e obedece, que vê e obedece. Isso era Mormon, com 10 anos. Então, ali Amaron, né, viu quem era a pessoa que iria cuidar dessa grande responsabilidade de preservar quase 1000 anos de história, né, dos nefitas. E interessante que Mormon, ele vai fazendo uma cronologia da vida dele, o que acontece em cada fase da vida dele. Nós vamos voltar depois, eu vou seguir um pouquinho com essa cronologia, depois a gente vai voltar para cada um desses capítulos. Mas ali no capítulo 1, fala aqui com 10 anos, então, Amaron escolheu Mormon para essa tarefa, né? Viu que ele era a pessoa que estava pronto a obedecer, que era rápido em obedecer. Com 11 anos, o pai dele, também chamado Mormon, muda para Zarahemla. Quando eles mudam para Zarahemla, e já tem todo esse rumor de guerra acontecendo ali nos arredores, os nefitas, os lamanitas ameaçando atacar, e estava tudo muito dividido, lamanita para cá, nefita para cá, e aquele rumor de guerra já acontecendo. Quando ele tem 15 anos, aqui fala que ele foi visitado pelo Senhor. Nós vamos voltar nisso aqui. Quando ele tem 16 anos, era um jovem, ele é escolhido para ser o comandante dos exércitos nefitas, um rapaz de 16 anos. Com 20 anos, ele então continua a batalhar com eles, vence algumas guerras, o que traz um pouquinho de esperança, né, para eles. Ali fala que a guerra continuou até quando ele tinha mais ou menos 35 anos, quando teve uma pequena trégua, ele então teve a chance de ir lá naquele lugar que Amaron havia falado que tinha escondido as placas e ver os registros. Aí a guerra vai até ele ter 40 anos. Então, com 40 anos, então há uma trégua. Eles entram numa trégua, os lamanitas com os nefitas. O rei dos lamanitas deixa um pedaço de terra para os nefitas, e essa trégua dura 10 anos.
Então, nesse período de 10 anos que vai do final do capítulo 2 ao capítulo 3, a gente não tem nada do que aconteceu, mas a gente pode deduzir o que aconteceu, né? Então, nesses 10 anos de paz entre nefitas e lamanitas, Mormon deve ter trabalhado incansavelmente na compilação das placas, né? Compilando tudo em placas de ouro, tudo aquele trabalho que ele teve. Aí, quando ele tinha 50 anos, por que a gente sabe da idade, né? Dá para fazer as contas aqui. Ele nasceu em 310 depois de Cristo. Então, vai fazendo as continhas, a gente vai vendo a idade que ele tinha. Então, quando ele tinha 50 anos, volta tudo de novo. Então, aí começa aquela grande guerra que vai destruir a nação nefita. E assim vai. Eu fui marcando a idade dele, quantos anos ele tinha, mas o que eu queria mostrar era isso aqui. Vem a guerra, vai, até ele ter 40 anos, aí tem uma trégua de 10 anos. E esses 10 anos, Mormon não escreve nada aqui, a gente não tem nada aqui que fale o que aconteceu nesses 10 anos, né? Mas por conta da compilação das placas, a gente deduz que esse foi um período que ele usou para poder fazer esse trabalho de compilação. Bom, vamos voltar lá no Mormon 1 agora. Depois dessa cronologia ali, nós vamos ler o 1:13. Ele fala ali no 13 que a iniquidade do povo dele prevaleceu na face de toda a terra, de tal forma que o Senhor retirou os seus amados discípulos e cessaram os milagres e as curas por causa da iniquidade do povo. E devido à sua iniquidade e descrença, já não havia dons do Senhor, e sobre ninguém descia o Espírito Santo. Isso é uma coisa interessante. Isso foi mais ou menos no ano 325 depois de Cristo. Eu fui até pesquisar o que estava acontecendo no ano 325 do outro lado do mundo. O outro lado do mundo estava exatamente igual, não em guerra, como estava aqui nas Américas, mas a apostasia, a grande apostasia tinha começado e estava assim, aflorada, né? As doutrinas, conselho disso aqui, conselho disso ali, para mudar as doutrinas da igreja. Então, o evangelho de Jesus Cristo sendo modificado do outro lado do mundo. E por pessoas que não tinham espírito, não tinham autoridade. Aqui uma guerra. Então, o mundo inteiro estava assim, sem o Espírito do Senhor. E aqui nas Américas, né? Então, um rapaz jovem de 15 anos, no meio lá desse mundo, nessa terra cheia de tristeza, é visitado pelo Salvador. Então, nesse mundo caótico que o ano 325 estava na terra inteira, Mormon viu o Salvador. Então, tá ali, ó, no 15. E eu, com 15 anos de idade, sendo de natureza um tanto séria, fui visitado pelo Senhor e provei e conheci a bondade de Jesus. Que profeta maravilhoso, que jovem. Então, aí diz assim, aqui que ele quis pregar ao povo, né? Provavelmente assim como Joseph Smith, né? Eu imagino Joseph Smith traduzindo as placas, chegando nesse pedaço aqui de Mormon, olhando, falando, nossa, isso aqui aconteceu comigo, né? Muito disso aqui tem a minha história aqui, né? Que Joseph Smith, a gente lê a história dele quando ele era pequeno, que os pais também mudaram, assim como o Mormon mudou com a família, mudou com o pai, que fala, né, para Zarahemla. Depois aqui diz que ele era de natureza muito séria, Joseph Smith também. A gente tem aquela experiência da perna dele, né? Que ele era um menino, ele era pequeno, mas assim, muito sério, muito, muito compenetrado. Então, depois Joseph Smith sendo visitado pelo Senhor com 14 anos, Mormon aos 15, e os dois sozinhos, né? Querendo falar, querendo contar aquela experiência para todo mundo, né? Joseph Smith, ninguém acreditando nele, e Mormon, o Senhor fala, não, você não vai falar para ninguém, não é para pregar para esse povo. Olha, ele fala no 16,
e procurei pregar a este povo, mas minha boca foi fechada, e fui proibido de pregar-lhes, porque eis que se haviam rebelado deliberadamente contra o seu Deus, e em virtude de sua iniquidade os discípulos amados foram retirados da terra. Então o Senhor fala, não, você não vai contar, não vai falar, não vai pregar nada para ninguém. Então esse jovem falou com o Salvador. Então, uma outra coisa que eu anotei aqui. Como é que você consegue viver no mundo sem ser do mundo? Mórmon é o exemplo perfeito de quem viveu no meio da iniquidade. Era tanta iniquidade que o Senhor tirou os discípulos. O Senhor falou, não vão pregar nada, né? E Mórmon conseguiu ser fiel. Então eu fico imaginando que não podia pregar, mas dentro das 4 paredes da casa de Mórmon, o pai dele devia ter ensinado esse menino a ser esse homem que ele se tornou, assim como ele ensinou o filho dele, que também viveu nessa época ainda pior que a de Mórmon, porque já estava na parte, em queda livre, né? A destruição dos nefitas, a iniquidade dos nefitas, e ele conseguiu que o filho se mantivesse fiel, né? Tão fiel que hoje em dia nós temos ele em todos os templos, né, do mundo. E que exemplo, né, de que o evangelho pode ser pregado dentro de casa, e independente do que o que esteja acontecendo no mundo, você pode preparar a sua família. Está aqui o exemplo dos pais de Mórmon e de Mórmon como o pai de Moroni, né? Então, é isso. Bom, vamos para frente. Aí a gente tem aqui que o Senhor amaldiçoou a terra. Os bandidos de Gadianton se espalharam por toda a terra, toda a nação, né? Nefita, Lamanita, os bandidos de Gadianton infestaram. E o Senhor amaldiçoou a terra. E interessante, eles não podiam segurar as coisas que eles tinham, eles não podiam manter as coisas que eles tinham. E tudo isso em cumprimento às palavras de Abiná, de Samuel, que isso aconteceria, né? Mas, então, Mórmon é chamado para ser o capitão do exército nefita. E eles conseguem, eles têm muitas perdas, esse bloco é muito cheio é muito triste, né? Porque é uma história assim de destruição mesmo. Mas aqui fala que os nefitas depois conseguiram ganhar no comando de Mórmon, conseguiram vencer algumas batalhas, e aí eles começaram a se entristecer por conta da situação que eles estavam vivendo. E Mórmon se encheu de esperança, porque ele conhecia as misericórdias, né? A misericórdia do Senhor. Ele sabia que se o povo se arrependesse, aquilo tudo podia acabar, né? Podia tudo voltar a ser próspero e bom e ter paz. Mas olha o que acontece lá no 10. Eles começaram a se entristecer, mas não por conta das coisas que eles estavam fazendo. Aconteceu que os nefitas começaram a arrepender-se de suas iniquidades e começaram a clamar, como fora profetizado por Samuel, o profeta, porque eis que ninguém podia conservar o que era seu, por causa dos ladrões e dos bandidos e dos assassinos, da arte, da magia, das feitiçarias que havia na terra. Assim, por causa dessas coisas, começou a haver pranto e lamentação por toda a terra, e mais particularmente entre o povo de Nefe. Então, eles começaram a se arrepender das iniquidades, mas por quê? Por causa do sofrimento que eles estavam tendo, de não conseguir manter nada que eles tinham por causa dos ladrões, por causa da maldição que a terra estava, né? Então, assim, eles estavam perdendo as coisas que eles tinham. Aí eles ficaram muito tristes, começaram a se arrepender, mas olha aqui o que acontece. E aconteceu que quando eu, Mórmon, vi sua lamentação e seu pranto, sua tristeza perante o Senhor, meu coração principiou a regozijar-se dentro de mim.
conhecendo eu as misericórdias e a longanimidade do Senhor, supondo, portanto, que ele seria misericordioso com eles, para que se tornassem novamente um povo justo. Mas, tem esse mas que assombra a gente, mas eis que esta minha alegria foi vã, porque seu pesar não era para o arrependimento, por causa da bondade de Deus, e ao contrário, era mais o pesar dos condenados, porque o Senhor não lhes permitiria deleitar-se continuamente no pecado. Aí eu escrevi até aqui três tipos de arrependimento que a gente vê, né? Tem aquele arrependimento que é quando você é pego fazendo alguma coisa errada, então você tem vergonha. Então, ai, vou me arrepender, agora todo mundo sabe que eu estou fazendo isso. Ai, me viram fazendo isso, não posso fazer mais isso, vou me arrepender. Então, esse é o arrependimento por causa da situação. Que se você não tivesse sido pego, você ia continuar fazendo, né? Tem aquele arrependimento da dor, do sofrimento. Ah, eu vou me arrepender porque eu estou sofrendo demais. Que foi isso aqui que aconteceu com os nefitas, né? Eles não conseguiam manter as coisas deles. Tudo que eles guardavam, eles não achavam mais. A terra amaldiçoada, os ladrões infestando a terra, o sofrimento. Então, isso, não, a gente tem que se arrepender para ver se esse sofrimento passa. Mas tem aquele sofrimento que vem da ação que você pratica. É aquele que você faz sem ser impelido. É aquele que você reconhece o erro. Né? Eu errei, eu tenho que me arrepender disso. Então, sem ser impelido, é aquele que eu preciso me voltar ao Senhor. Né? Por isso, por esse pecado que eu cometi, por esse deslize que eu fiz. Então, o povo nefita, ele estava mostrando estar arrependido porque eles queriam que o efeito terminasse, né? Eu quero que a consequência passe logo, então eu vou me arrepender, mas sem mudar o coração, que foi o que causou tudo aquilo, né? Então, você muda o coração e aí, então, consequentemente, você vai voltar a ser abençoado e tudo, porque houve uma mudança de coração por causa da ação que você cometeu, né? E não o contrário, aquele que, nossa, não posso fazer isso porque eu estou sofrendo demais, está muito ruim isso aqui, então eu quero que isso acabe, essa consequência do meu pecado vá embora logo. E Moroni percebeu que esse era o arrependimento dos nefitas. Eles estavam tristes pelas coisas que eles estavam perdendo e não por causa da maneira como eles estavam agindo. Bom, o tempo passa, aí diz que ele então tem uma tréguazinha, ele vai ali finalmente pegar aqueles registros que Amaron deixou para ele. E quando eles estão lá também, e a guerra o tempo todo, né, tá ali, aí diz que no ano 346, né, Mormon tinha 36 anos, os lamanitas voltam a cair em cima deles, e ele então exorta o povo, e a maneira que ele exorta, a gente vê que Alma também tinha, que Mormon também tinha um herói. Olha, ele fala ali no 23. E aconteceu que eu falei ao meu povo e exortei-o com grande energia a enfrentar corajosamente os lamanitas e a lutar por suas mulheres e seus filhos e suas casas e seus lares. Olha o estandarte da liberdade do capitão Moroni aqui, não é? Então a gente vê que quando Mormon estava lendo os registros, ele deve ter ficado muito impressionado com a capacidade de liderança do capitão Moroni, né? E provavelmente aquela história do estandarte da liberdade deve ter tocado muito fundo o coração dele, que ele usou aqui. Falou, deixa eu usar isso aqui com eles. Tanto que o capitão Moroni ele tinha o capitão Moroni assim como realmente um exemplo
que o filho dele recebeu esse nome, né? O nome de Moroni. Mas ele então conclama o povo, né? E diz que essas palavras despertaram um certo vigor. Então eles não fugiram dos lamanitas, eles realmente conseguiram lutar com um pouco mais de forças ali. E aí aquilo que eu falei no começo. Depois dessa batalha, eles ganham e Mormon consegue fazer um acordo com os lamanitas e eles têm essa trégua de 10 anos de paz, são os 10 anos que ele vai então compilar os registros, né? Que hoje a gente tem como o livro de Mormon. Mas 10 anos se passaram, ele deve ter trabalhado o tempo todo e também deve ter treinado, ele era o capitão do exército, nesse período preparado o exército, ele deve ter tido 10 anos de muito, muito trabalho. Aí diz ali no 3 que e aconteceu que os lamanitas não voltaram a guerrear até que se passaram mais 10 anos, e eis que eu havia empregado o meu povo, os nefitas, no preparo de suas terras e de suas armas para o dia da batalha. Então foram 10 anos de muito, muito esforço, tanto para preparar o povo quanto para fazer o trabalho de compilação dos registros. E ali, então, o Senhor muda aqui agora o Senhor chega para ele e fala assim: clama a esse povo, arrependei-vos e vinde a mim e sede batizados, e reorganizai a minha igreja e sereis poupados. Lá, quando ele tem 15 anos, que ele recebe a visita do Salvador, o Senhor fala assim: não vai pregar nada para eles. Agora, isso 15 anos, 35 anos depois, o Senhor fala para Mormon: vai e ensina para eles o Evangelho, que a gente estudou algumas semanas atrás. O que é o Evangelho de Jesus Cristo? Fé, arrependimento, batismo. Então, isso que ele fala para ele, vai ensinar o Evangelho para eles, ensina que eles têm que se arrepender, que eles precisam ser batizados e eles serão poupados. Essa era a chance, tá vendo? Eles ainda tinham uma chance. O Senhor falou: eu vou poupá-los, eles só precisam fazer isso, precisam voltar, né, os caminhos deles para mim. E aí Mormon fez o que o Senhor pediu e clamou ao povo, mas foi em vão. Eles não compreenderam que fora o Senhor que os havia poupado e conceder-lhes uma oportunidade de se arrependerem. E eis que endureceram o coração contra o Senhor, seu Deus. E aí então começa a grande batalha que vai por água abaixo agora. Aí que não tem jeito. E as chances foram dadas, né? Muitas chances. Aí Mormon decide não mais ficar no comando do exército. Vendo aquela iniquidade, abominação do coração dos nefitas, ele fala: eu não vou participar disso. Eu não quero mais estar no comando. Mas olha o que ele diz. Ele vai justificar porque que durante todo esse tempo, mesmo com a abominação, com a desobediência, ele ainda foi o comandante desse povo. Lá no 12, a gente vê aí o coração de Mormon e a nobreza de caráter de Mormon. Ele fala assim no 12: eis que eu os conduzira, apesar de suas iniquidades, e eu os conduzira várias vezes à batalha, e amara-os segundo o amor de Deus que se achava em mim, com todo o meu coração, e o dia inteiro elevava minha alma a Deus, em oração por eles. Não obstante, era sem fé, por causa da dureza do coração deles. E quando juraram por tudo que fora proibido por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que subiriam para batalhar contra seus inimigos e vingar-se do sangue de seus irmãos, eis que a voz do Senhor chegou a mim, dizendo: minha é a vingança, e eu retribuirei. E ele então sai do comando e fala: e eu permaneci como testemunha passiva,
para manifestar ao mundo as coisas que vi e ouvi. E ele então aqui chama esses remanescentes da casa de Israel ao arrependimento, dizendo que um dia, né, através dos gentios, eles voltariam a conhecer o Evangelho, né? Que os gentios fariam esse trabalho de levar os remanescentes daquele povo o Evangelho de Jesus Cristo, né? Para um povo que se perdeu. Então, um dia, os descendentes daquilo que sobrasse ali, né? Que foram os lamanitas que sobreviveram, iriam ter oportunidade de ouvir o Evangelho que viria pelos gentios. E ele termina o capítulo 3 dizendo: E quisera persuadir todos vós confins da terra, a vos arrependerdes e vos preparardes para comparecer perante o tribunal de Cristo. Então, no capítulo 4, ele começa então ele acaba voltando, ele volta a cuidar deles, e ele diz assim, ele até é como que se ele pedisse desculpas por ter que escrever as coisas que ele está escrevendo, mas essa foi a vida dele, esse era o mundo que Mormon vivia. Ele não tinha muito mais o que escrever, a não ser toda essa carnificina que ele estava vendo. Aí ele diz lá no 4:11 que é impossível que a língua descreva ou o homem escreva uma descrição perfeita da horrível cena de sangue e carnificina que houve entre o povo, tanto nefitas como lamanitas, e o coração de todos endureceu-se a ponto de se deleitarem com o derramamento de sangue continuamente. E no 12, e nunca houve tão grande iniquidade entre todos os filhos de Leí, nem mesmo em toda a casa de Israel, segundo as palavras do Senhor, como entre este povo. Se a gente for lá no 4:16, dizia assim: e não havia invejas, nem disputas, nem tumultos, nem libertinagens, nem mentiras, nem assassinatos, nem qualquer espécie de lascívia, e certamente não poderia haver povo mais feliz entre todos os povos criados pela mão de Deus. A gente vê que os nefitas foram, né? Esse povo foi do céu até o inferno, né? De Sião até a destruição. E Mormon então fala que das atrocidades que eram cometidas, né, durante esse período de guerra. A guerra traz muito disso, né? A gente vê os absurdos que acontecem na guerra, parece que traz o pior das pessoas. E esse povo estava em guerra há quantos anos? 50 anos em guerra aqui. Aí começa ali, aí ele fala então que ele volta, não, ainda não volta, ele vai voltar, desculpa, no capítulo 5, mas ele fala ali, ó, que no ano 375, então Mormon tinha 65 anos. Nesse ano, os lamanitas desceram com todas as suas forças para guerrear os nefitas, e não foram contados por causa de seu grande número. E aí é o começo do fim. Aí ele fala, e daí em diante os nefitas não conseguiram mais ter poder sobre os lamanitas, mas começaram a ser eliminados por eles como o orvalho sob o sol. No 5 ele volta a ser o comandante do exército. E eles querem que ele seja o comandante, porque como ele havia algumas batalhas, né, atrás, ele havia vencido, eles acham que Mormon pode livrá-los das aflições que eles estão passando. Mas ele fala assim, mas eis que eu não tinha esperança, porque conheci os julgamentos do Senhor que lhe sobreviriam. Ele tinha compilado as placas, ele tinha lido as profecias lá de Nefe, lá primeira Nefe, né? Quando Nefe tem uma visão de que isso aqui ia acontecer, né? Então ele sabia que não ia ter mais chance agora. Aí ele diz assim que porquanto não se haviam arrependido de suas iniquidades, mas lutavam pela vida, sem invocar aquele ser que os criara. Aí ele pede desculpa de novo, ele pede várias desculpas aqui, que ele não quer nos afligir
com as tristezas, né, do que ele está vivendo. E ali no 6 tem então a grande batalha. Ele está com 74 anos, ainda é o comandante. Eles vão então, eles se reúnem no lugar, eles pedem autorização para os lamanitas para juntar o que restou do povo deles. E eles vão para um lugar chamado Cumora. E lá então acontece a grande batalha entre o que sobrou dos nefitas e os lamanitas. E ele é ferido, né? Ele é ferido numa dessas batalhas. E aí Moroni também era capitão de um grupo. Então cada grupo tinha 10.000 e ele então começa a contar que 10.000 daqui caíram, 10.000 dali caíram, 10.000 dali caíram. E foi morrendo. Ele e 24 pessoas que sobreviveram ali. Então, aí vem a parte, pra mim, é a parte mais triste do livro de Mórmon. Mais triste, esse lamento de Mórmon que a gente vê que vem do fundo da alma, né? Ele fala lá no 6,16, e minha alma estava despedaçada de angústia por causa da morte de meu povo, e clamei, ó vós formosos, como pudestes vos apartar dos caminhos do Senhor? Ó vós formosos, como pudestes rejeitar aquele Jesus que estava de braços abertos para vos receber? Eis que, se não tivesseis feito isto, não teríeis caído. Eis, porém, que caístes, e eu choro vossa perda. Ó vós, belos filhos e filhas, vós, pais e mães, vós, maridos e mulheres, vós, formosos, como pudestes cair? Mas eis que haveis partido, e meus lamentos não vos podem trazer de volta. Aí ele fala lá no 22, ó, se vos tivesseis arrependido antes que essa grande destruição vos sobreviesse. Eis, porém, que partistes, e o Pai, sim, o eterno Pai dos céus, conhece vosso estado, e ele procede para convosco segundo sua justiça e misericórdia. E aí termina esse bloco, com esse lamento do fundo da alma de Mórmon, esse grande herói, que fez o que pôde, né, para tentar salvar esse povo. O presidente Nelson, na última conferência, deu um discurso que é justamente o antídoto para isso aqui. O discurso chama Permita que Deus prevaleça. Lá no comecinho, ele fala essa palavra, né, de prevalecer, que a iniquidade estava prevalecendo, né, entre os nefitas. E aqui o presidente Nelson fala que a gente precisa deixar que Deus prevaleça, que é um dos significados da palavra Israel, né? Ele disse nesse discurso, só um pedacinho para a gente terminar. Ele fala que quando o seu maior desejo é permitir que Deus prevaleça, quando o seu maior desejo é ser parte de Israel, muitas decisões se tornam mais fáceis. Muitos problemas não serão mais um problema. Vocês saberão a melhor forma de se vestir, saberão o que assistir e o que ler, em que despender seu tempo e com quem se associar. Saberão o que querem realizar, saberão que tipo de pessoas realmente desejam se tornar. Agora, meus queridos irmãos e irmãs, é necessário ter fé e coragem para permitir que Deus prevaleça. Isso requer um persistente e rigoroso esforço espiritual para se arrependerem e deixarem de lado o homem natural por meio da expiação de Jesus Cristo. É necessário um esforço diário consistente para desenvolver o hábito pessoal de estudar o Evangelho, de aprender mais sobre o Pai Celestial e sobre Jesus Cristo e de buscar obter revelação pessoal e agir de acordo com ela. E para terminar, ele fala, nesses tempos trabalhosos sobre os quais o apóstolo Paulo profetizou, Satanás não está mais tentando esconder seus ataques ao plano de Deus. O mal audacioso se prolifera. Entretanto, o único meio de sobreviver espiritualmente é estarmos determinados a permitir que Deus prevaleça em nossa vida. Aprendermos a ouvir sua voz e usarmos nossa energia para ajudar a coligar Israel.
Então, esse é o antídoto que faltou para os nefitas, né? Eles não permitiram que Deus prevalecesse na vida deles e deixaram que Satanás tomasse o controle de tudo, apesar dos esforços desse profeta perfeito que foi Mormon, que tanto se esforçou, né? E é isso. Ainda a gente vai continuar, né? Essa parte de Mormon e que a gente possa tirar ensinamentos desse bloco, né? E na minha humilde opinião, o grande ensinamento aqui é que nós podemos ser, né, nos mantermos fiéis, independente do que acontece à nossa volta. Nós podemos, né, conseguir permitir que Deus prevaleça em nossa vida. E assim, recebemos as bênçãos que o presidente Nelson promete nesse discurso. Bênçãos sobre nós, nossos descendentes, até a 4ª geração, se nós permitirmos que o Senhor seja parte constante da nossa vida, que é o que esse povo deveria ter feito quando ainda teve chance, né? Que o Senhor falou, ainda dá tempo, é agora. Eles não quiseram ouvir. É isso. Boa semana. Que o Senhor nos proteja, nos ajude a nos mantermos firmes, né? Num mundo que tá tão cheio de iniquidades também, né? Que nós possamos nos lembrar do Senhor todo o tempo. E boa semana para todos vocês. A gente se vê na próxima. Um abraço. Tchau.